Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje o restante da trajetória do Volkswagen Passat. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! No vídeo anterior, você acompanhou como foi o lançamento do novo Passat em 79, que chegava com um visual totalmente renovado para encarar a forte concorrência. Se você ainda não conferiu a segunda parte, dê uma pausa neste vídeo e confira! E para você que estava contando as horas, se prepare para viajar pela trajetória do novo Passat lançado em 83 e todo o sucesso alcançado durante a década de 80. Com a concorrência cada vez mais acirrada, a Volkswagen foi obrigada a introduzir novidades para a linha Passat, que chegava em 1983 com mudanças em seu visual. O carro médio da Volks trazia agora uma nova frente, com 4 faróis retangulares dotados de lâmpadas halógenas envolvidos por uma moldura espelhada. Grade dianteira de perfil baixo, para-choques mais modernos com as luzes de setas embutidas nas extremidades, como no modelo lançado em 74, e finalmente rodas de liga leve como opcional, um item muito aguardado pelos fãs do modelo. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Passat 83. O novo Passat tem muito mais luxo e muito mais conforto no seu interior. Seu novo motor torque 1.6 faz dele um carro ágil, valente, com um torque que permite manter alta velocidade com baixa aceleração. É por isso que, além de tudo, o Passat é um carro econômico, muito econômico. Internamente, foram poucas as novidades. O painel recebeu uma faixa de alumínio escovado, o volante foi redesenhado e os instrumentos receberam um novo grafismo. O estofamento dos bancos e das laterais ganharam novos tecidos. Já o rádio era deslocado do painel para o console central. Além do novo visual, outra grande novidade estava na sua mecânica. Em tempos de crise, o consumidor brasileiro buscava por automóveis que fossem cada vez mais econômicos. Para isso, a Volkswagen equipou toda a linha Passat com um novo motor 1.6 MD270, popularmente conhecido como motor torque. As qualidades do novo propulsor foram muito bem exploradas pela Volks nos comerciais da época. Por que Passat a álcool? É por causa do motor torque 1.6, potente e econômico. E eu gosto para fazer compras no supermercado e levar as crianças à escola. Volkswagen a álcool. Antes de tudo, um Volkswagen. A nova motorização tinha maior taxa de compressão, novo comando de válvulas, ignição eletrônica de série, carburador de corpo duplo, retorno de combustível e pistões de liga mais leve.
resultando em melhor desempenho e menor consumo. O câmbio continuava sendo o de 4 marchas, mas vinha agora com relações mais longas, o que também resultava em economia de combustível. Este câmbio ficou conhecido como câmbio longo. Para completar, o Passat 83 recebia ainda um tanque de combustível maior, passando de 45 para 60 litros. Solução bem-vinda para ampliar a autonomia do veículo. O novo Passat tem um potente motor torque 1.6. Por isso, ele é um dos poucos carros capazes de fazer essa ultrapassagem. E ele pode provar isso. Mas quem tem um Passat não precisa provar nada a ninguém. Passat, uma potência econômica. As mudanças introduzidas na linha Passat passavam um ar de modernidade e foi muito elogiado pela imprensa automotiva da época. A Volkswagen atualizou as versões do seu carro médio, que em 83 podia ser comprado em 4 versões. A LS e a LSE, já conhecidas pelo público, a nova versão GTS, sigla para Grand Touring Sport, que chegava para substituir a lendária versão TS, só que agora bem mais discreto e menos esportivo. E a também nova e rara versão GLS, sigla para Gran Luxo Super, que se tornava a opção mais luxuosa do Passat. Curiosamente, essa versão GLS foi oferecida apenas para o modelo 83. Pode experimentar. Cuidado, hein? Este carro não é um avião. Passat 83, o primeiro carro nacional do Rally Mundial. Um dos mais difíceis de todos os tempos. E o Passat foi o único carro nacional que chegou. Só o Passat, com sua avançada tecnologia e o motor torque 1.6, poderia resistir a um teste como este. Parabéns. Um episódio inusitado aconteceu ainda em 83. O nosso Passat brasileiro já vinha sendo exportado para vários países da América do Sul, Nigéria, África, Filipinas, Kuwait e até mesmo para os Estados Unidos e Alemanha. Porém, naquele ano, a Volkswagen fechou um contrato com o Iraque, se comprometendo a fornecer 50.000 unidades do Passat LSE de 4 portas até o fim de 86. O curioso é que o governo iraquiano pagava em petróleo, que era enviado para a Petrobras, e esta repassava o valor dos barris em dinheiro para a Volkswagen. Mais adiante eu conto para vocês o desfecho dessa história. Acompanhe o comercial. Nosso navio tá bem carregado. Estados Unidos. Olha só pra onde a gente vai. Deve ser uma carga e tanta. Ei, vamos dar uma olhadinha, vamos. Tá vendo? É o Passat. Estrangeiro exigente mesmo. Só gosta do que é bom. Compre você também o carro mais avançado do Brasil e exportado para mais de 40 países. A linha Passat 84 chegava às concessionárias brasileiras, trazendo um novo nome para cada versão. O Passat Special era o novo carro de entrada, a versão mais básica do modelo. Vinha com para-choques e molduras dos faróis pintados de preto, rodas sem calotas, ausência de frisos laterais e espelho retrovisor externo antigo, usados nos modelos de 79 a 82.
Apesar de ser o Passat mais barato, seu interior era muito bem acabado, com bancos de tecido preto e assoalho com carpetes. O Passat Special, disponível apenas com carroceria 2 portas, foi vendido até 86. A versão intermediária passava a ser o Passat LS Village, oferecido com 2, 3 e 4 portas. Era um modelo mais requintado. Trazia espelho retrovisor externo com comando interno, vidro traseiro com desembaçador, pneus radiais e rodas de aço com calotas cromadas. No visual, o LS Village vinha com para-choques e moldura dos faróis cromados, além de frisos de borracha na lateral. Por dentro, trazia o mesmo acabamento do Passat Special, só que com uma gama maior de acessórios e opcionais, como rádio AM e FM, toca-fitas e ar-condicionado. O Passat Village foi vendido até 88. O Passat LSE Paddock era a nova versão mais luxuosa do modelo, vendido apenas com carroceria de 4 portas. Visualmente era igual ao Passat Village e por dentro trazia os mesmos equipamentos de luxo que sempre foram marcas registradas da versão LSE. Já a versão esportiva lançada em 83 como GTS, substituto do lendário TS, recebia em 84 uma nova nomenclatura. Chegava ao mercado o Passat GTS Pointer. Externamente, se diferenciava pelas rodas de liga leve, vidros verdes e para-brisa com faixas degradê. Por dentro, o Passat Pointer vinha com os desejados e exclusivos bancos da marca Recaro, contagiros no painel e console central com instrumentos. Como opcional, trazia ar-condicionado e o novíssimo teto solar. Vamos acompanhar o comercial de lançamento da linha 84 do Passat. Esta é a nova linha Passat 84. Este é o Village. Este é o Pointer. Este é o Paddock. E este é o Special. Todos eles, além de muito luxo, um potente motor torque 1.6 que dá mais desempenho, segurança e economia, tem agora a exclusiva partida frio instantânea. Para comemorar o momento vivido pela linha Passat, a Volkswagen presenteou seus consumidores lançando no mercado uma nova série especial, o Passat Sport. Era uma versão recheada de equipamentos. Trazia rodas de liga leve, vidros verdes, frisos laterais largos com um filete vermelho, teto solar e para-choques e molduras dos faróis na cor preta. Por dentro, painel com contagiros, volante esportivo e bancos Recaro. Tudo isso era oferecido por um preço muito atrativo. A propaganda destacava: Passat Sport 84, uma série personalizada com tudo aquilo que você merece. Acompanhe o comercial de lançamento. O Passat Sport tem vidros verdes, teto solar, volante e bancos esportivos. O Passat Sport tem motor torque 1.6, mais desempenho, tem mais segurança, economia. E graças a Deus, partida frio instantânea. A
Apesar de todas as novidades da linha Passat 84, estava criado um grande problema. Todas as versões contavam com a mesma mecânica, o modesto motor 1.6 MD270, o que deixava os antigos consumidores do Passat TS insatisfeitos, uma vez que seu substituto, o Passat GTS Pointer, trazia o mesmo desempenho das outras versões, sem nenhuma exclusividade. Para contornar esta situação, a Volkswagen, aproveitando a chegada do Santana e da recém-criada versão esportiva Gol GT, resolveu finalmente equipar o Passat Pointer com o mesmo motor oferecido aos novos modelos da marca. Era lançado no mercado, ainda em 84, o novo Passat GTS 1.8 Pointer, que chegava ostentando o cobiçado motor de 1,8 litros. O mesmo que equipava o Santana e similar ao Gol GT. Com o novo motor 1.8, o GTS Pointer recebia agora uma potência máxima de 93 cavalos, alcançando uma velocidade máxima de 166 km por hora e uma aceleração de 0 a 100 em 13 segundos. O novo GTS 1.8 Pointer agradou em cheio por reunir conforto, agilidade e desempenho em um só carro, se tornando novamente um dos mais cobiçados esportivos nacionais. Meus amigos, a Volkswagen 84 estava inspirada. A fabricante alemã ainda reservou para o segundo semestre daquele ano mais uma novidade. Era lançado no mercado o Passat Plus, uma série especial para comemorar a chegada do tão esperado motor 1.8. A versão limitada vinha com pintura metálica nas cores azul e prata, para-choques pintados na cor do veículo, moldura dos faróis e friso dos vidros pintados na cor preta, filete vermelho na lateral e uma faixa que imitava borrachões. As calotas eram as mesmas que equipava o Santana CS, e o motor era o imponente 1.8 da versão GTS Pointer. Por dentro, trazia o mesmo volante esportivo do GTS e do Gol GT. Bancos e forros laterais nas cores azul claro e teto solar como opcional completavam a gama de equipamentos do Passat Plus. Mesmo com tantas novidades lançadas no ano anterior, as vendas do Passat não aumentaram, fechando o ano de 84 com uma ligeira queda em relação aos anos anteriores. Mesmo com o motor 1.8 mais potente, a Vox insistia em manter o câmbio manual de 4 marchas, um sistema que já estava ultrapassado naquela época. Sem contar o acabamento interno, que já estava bastante desatualizado em relação aos seus concorrentes. Para completar, a linha Passat já não era mais a prioridade da marca alemã, rebaixado agora a carro intermediário entre o Gol e o Santana. E ainda tinha o Voyage, que todos diziam ser o substituto do Passat. Na tentativa de alavancar as vendas do seu modelo médio, a Volkswagen lançava em 85 a nova linha Passat, que recebia seus últimos retoques até a sua despedida do mercado.
o carro ganhou novos para-choques envolventes, feitos de plástico ABS, bem mais modernos. O modelo trazia ainda lanternas traseiras com frisos horizontais, do mesmo tamanho dos modelos anteriores. Internamente, o Passat 85 ganhou um banho de modernidade. O painel de instrumentos era totalmente novo, inspirados no do recém-lançado Santana. Já para o esportivo GTS Pointer, a Volkswagen trouxe o novíssimo volante que ficou conhecido como 4 bolas, em alusão aos botões circulares da buzina. O esportivo trazia ainda um novo console central, com 2 mostradores no formato quadrado, um voltímetro e um termômetro de óleo. Para a linha 85, a Volkswagen finalmente trouxe para o Passat o câmbio manual de 5 marchas, melhorando o desempenho e diminuindo o consumo de combustível. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Passat 85. Você já viu a frente desse carro? Bonita, né? Agora vem cá. Olha esse painel, esse volante, que beleza! Agora, dá uma olhada na traseira desse carro. Olha essas lanternas novas. E você vem e me bate! O que foi que houve? Seu guarda, dá uma olhada na frente desse carro. Você já viu coisa mais... O Passat mudou, mas fique tranquilo, é o Passat. Olha esse painel! Naquele ano, a carroceria de 3 e 4 portas deixava de ser produzida, sendo oferecida apenas 3 versões: o Passat Special 1.6, o Passat Village também 1.6 e o Passat GTS Pointer com motor 1.8. Somente o Passat exportado para os outros países era fabricado com a carroceria de 4 portas. A linha 86 do Passat chegava ao mercado com boas novidades mecânicas. Na tentativa de bater de frente com o Monza SR, a marca alemã equipava seu carro médio com os novíssimos motores AP600 e AP800S de 1,6 e 1,8 litros. Os novos propulsores eram muito superiores em eficiência e suavidade, graças à biela mais longa, pistões maiores e virabrequim de curso mais curto. Para se ter uma ideia, com o novo motor AP600, o Passat LS Village era tão veloz e ligeiramente mais rápido que o festejado Gol GT, chegando a uma aceleração de 0 a 100 em 11 segundos e uma velocidade máxima de 166 km por hora. Já o esportivo GTS Pointer ganhava 99 cavalos de potência e uma velocidade máxima de 180 km por hora, se tornando naquela época um dos carros mais rápidos do Brasil. Como já dito anteriormente, a Volkswagen firmou um acordo com o governo iraquiano para exportação do Passat para aquele país. Porém, em meados de 86, o acordo entre os dois países foi interrompido e a marca alemã ficou com milhares de Passats que iriam para o Iraque encalhados no estoque da fábrica. Foi então que a Volks decidiu oferecer os modelos excedentes para o consumidor brasileiro. Com isso, retornava ao mercado o Passat LSE de 4 portas, trazendo características bem peculiares em relação ao restante da linha. O Passat iraquiano, como ficou conhecido no mercado brasileiro, era facilmente reconhecido nas ruas.
pois era vendido em cores nada discretas, de vermelho e azul. Nada discreto também era o seu interior, que vinha com tons monocromáticos, com bancos, carpete e laterais em tecido vermelho. Apenas o Passat iraquiano com carroceria azul tinha um interior na cor cinza. Já o motor era o antigo MD-270 de 1,6 litros. Para quem pensava que o Passat Iraque ficaria encalhado nas concessionárias, estava enganado. Sua aceitação foi um tremendo sucesso. E não era para menos, pois se tratava de uma versão completa, sofisticada e vendida por um preço bem atrativo. O ano de 87 não foi nada fácil para o nosso Passat. Com o fim dos estoques, o Passat iraquiano deixava de ser comercializado. Pela baixa procura, o modelo Special de entrada deixava de ser produzido. Seguindo os passos da família Gol, a Volks mudou a nomenclatura de sua versão intermediária. O Passat LS Village passava a se chamar Passat GL Village. Já o GTS Pointer não trazia nenhuma novidade para aquele ano. Para completar, Volkswagen e Ford davam início a uma parceria que ficou conhecida como Auto Latina. E gradativamente, o Passat foi sendo deixado de lado pelas duas montadoras, anunciando que seu fim estava próximo. Nós colocamos o Passat na pista a 170 por hora para que você tenha um carro de excepcional desempenho. Nós colocamos o Passat na pista para que você tenha o carro de melhor estabilidade e aceleração que existe. Nós colocamos o Passat na pista para que você coloque sua família com todo o conforto e segurança dentro dele. Passat, coloque um na sua vida. Como que no último suspiro, a Volkswagen preparou para o ano de 87 o lançamento de mais uma série especial para o seu carro médio. Chegava ao mercado o Passat Flash, uma versão repleta de requinte e esportividade, uma mistura entre o GL Village e o GTS Pointer. O Passat Flash vinha equipado com um motor AP 1.8 e trazia no seu visual alguns atrativos. Era vendido nas cores branca, vermelha e prata. Trazia as calotas do Santana CL, moldura dos faróis na cor preta e faixa lateral vermelha com o logotipo Flash na região dos paralamas traseiros. Por dentro, o Passat Flash possuía o mesmo volante da versão esportiva e revestimento dos bancos com um tecido exclusivo. Era uma ótima opção para quem não podia pagar pelo Passat GTS Pointer, pois tinha o mesmo motor do esportivo, o que fazia dele um carro ágil e veloz. O Passat entrava o ano de 88 já sentindo o peso de concorrentes mais modernos, como o Monza e o Escort. A própria Volkswagen demonstrava interesse apenas em seus novos modelos da família Gol e do luxuoso Santana. O tão cultuado GTS Pointer via seu irmão mais novo, Gol GTS, cair nas graças do público mais jovem. Foram poucas as novidades para a linha Passat daquele ano. O Passat GL Village ganhava novas rodas de liga leve, e o Passat GTS Pointer
ganhava apliques em vermelho nos para-choques e um novo volante, igual ao do Santana GLS. A grande verdade era que o nosso velho Passat já estava desatualizado, pois não oferecia nem mesmo os itens básicos para a época, como direção hidráulica e acionamento elétrico dos vidros e travas. O fim da linha para o Passat foi selado com a chegada do icônico Gol GTI, primeiro carro nacional equipado com a moderna injeção eletrônica de combustível. Não tinha mais nada a ser feito para salvar nosso clássico Passat, obrigando a Volkswagen a anunciar que o seu lendário carro médio não seria mais produzido. Foi então que, em 2 de dezembro de 1988, saía da linha de produção da fábrica de São Bernardo do Campo nosso último Passat produzido. Com quase 900.000 unidades comercializadas entre o mercado brasileiro e o mercado externo, e uma legião de fãs por todo o país, nosso velho Passat encerrava sua história após 14 anos de fabricação. Seu legado será para sempre lembrado, pois o primeiro Volkswagen arrefecido à água do Brasil foi um fenômeno de vendas e marcou toda uma geração que teve o privilégio de possuir o Passat brasileiro, um carro rápido, seguro, confiável, robusto e muito admirado até os dias de hoje. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Passat, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.